E o cabelo, a gente quando nasce, a gente nasce com aquela característica genética. Então, alguns vão ter cabelo que vão crescer 2 anos, ou alguns sortudos até os 7 anos, né? Então, é uma média ali, os 5 anos, então nem todo mundo tem essa sorte. Então, uns é 2, outros é 3, a gente não muda, isso é uma característica genética. Ah, meu cabelo nunca passou o ombro, então ele é um ciclo curto de crescimento. E ele vai chegar naquele 2 ou 3 anos e ele vai se descolar para vir um outro. Então, isso é uma coisa. Então, é tão trabalhoso esse ciclo, essa formação, porque acaba sendo lento, entendeu? E despende muita energia. Então, qualquer desequilíbrio do organismo, paciente, que a gente até tem o Covid, o que a gente via, paciente UTI. Então, basicamente, eles começam a perder cabelo. E desculpa te interromper de novo, mas a pessoa tem a perda, digamos assim, do fio inteiro, desde o folículo, ou acontece antes algum processo que o cabelo fique mais fino, ou isso acontece depois? Boa pergunta. Então, qualquer evento que seja um trauma, né, físico, químico, né, emocional, ele vai interromper, pode, né, considerando um mecanismo, mas o mais comum, interromper a fase de crescimento. Então, ele interrompe e aí ele descola. Essa fase de crescimento se chama anágeno. Então, ele para dessa fase e ele entra numa fase chamada telógeno, que é a fase que ele vai descolar. Existe uma fase curta de 2 semanas chamada catágeno, a gente não dá muita atenção, né? No geral, isso porque ela é muito curta, é difícil pegar essa fase. Mas então ele se descola. Então ele solta. Afinamento, não. Afinamento é doença genética. Então, a gente pode ter a sensação que tá afinando quando a gente diminui a massa total de fio. Às vezes o paciente, nossa, meu cabelo tá afinando. Eu olho, ele não afinou. Quando o bebê nasce, ele nasce, o cabelo vai ser liso, crespo, castanho, loiro, ou preto, ou tanto tempo vai durar o fio. Então, a gente nasce com aquela carga genética e a gente vai ter isso ao longo da vida. Mas existe doença geneticamente determinada. Então, uma das mais comuns é a alopecia androgenética masculina, que é a calvície. E aí sim, por um erro de programação, ele começa a formar mais fino. Mas nesse caso, ele não tem um descolamento. O fio vem, dura o que tem, e o próximo vem mais magrinho. E mais fino. Então, o paciente ele tem noção que tá ficando ralo, mas ele não reclama do shedding, do descolamento. Né? Então, essas doenças em geral têm uma progressão mais lenta. Quando tem o descolamento, é uma progressão. Isso assusta o paciente, porque ele pode perder lá 20, 30, 40%. Né? Tem um caso que o paciente perde todo o cabelo em 2 meses. Uma paciente que eu atendi hoje, entendeu? Nossa. Então, a pessoa tem o cabelão, 2 meses, perdeu todo. Então, isso é muito abrupto. Então, óbvio que teve um descolamento. Pode ser por infecção, paciente de UTI, né? Nesse caso, especificamente o paciente que não se alimenta, ele tem essa coisa de diminuição da massa capilar e ele pode ter uma perda de brilho também. Né? O diâmetro se mantém, mas ele fica opaco, sem vida. Em geral, o evento, na grande maioria das vezes, ocorre próximo de 3 meses depois do gatilho. Então, tive, dengue, 3 meses depois tive queda.